Oi, pessoal da Gramaticoteca. Vamos lá para a nossa terceira aula sobre o uso da vírgula. A gente teve as atividades essa semana que vocês postaram, foram muito lindas. Depois dessa aula eu vou fazer um vídeo especial sobre as atividades que vocês postaram, comentando cada uma e discutindo as principais dificuldades que vocês tiveram. Na verdade, em vez de discutir cada caso, eu vou apresentar um passo a passo que a gente faz nas aulas de sintaxe, que é o nosso protocolo da análise sintática, que vocês vão ver que seguindo esse protocolo vai ficar bem facinho para vocês, mais fácil, né? Para vocês fazerem análise sintática, mas eu sempre dou para os meus alunos da graduação e dá muito certo. Então, depois desse vídeo eu vou comentar as atividades de vocês, tá bom? Mas eu vou fazer lá no canal da Gramaticoteca 2.0, nem vai ser ao vivo, nem nada, porque eu vou precisar selecionar as imagens, mas eu vou passar esse protocolo para vocês. Gente, vocês jogaram a frase maluca? Jogaram o jogo da frase maluca? É muito engraçado. O pessoal já me marcou nos resultados. Ele tem a ver com a aula de hoje de vírgula. Dá para brincar de frase maluca e vírgula, né? Porque você tem um monte, você tem um predicativo, você tem um aposto, pode acontecer também adjunto adverbial deslocado. Então dá para brincar com vírgula também no joguinho da frase maluca. A gente se diverte muito com esse joguinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não assistiu, vai lá assistir, gente. Eu e o Luca fizemos com o maior carinho para vocês. Bom, podemos começar, pessoal? Vocês já chegaram? Eu vi que o Matheus já estava lá. Tá todo mundo aí? Hoje é sexta-feira, né? Santa. Sexta-feira Santa. E eu sei que nem todo mundo vai poder assistir, mas eu quis gravar esse vídeo hoje para ficar disponível e para a gente não quebrar a sequência do nosso curso. Tá bom, queridos? Então vamos que hoje a gente tem muito trabalho por aqui. Vamos lá. Então hoje na nossa terceira aula a gente vai fazer da aula da vírgula. Essa aula, gente, é muito importante, é muito necessária, então prestem bastante atenção que vai ser bem legal. Vamos lá. Então, lembrando, né, para quem está chegando hoje, tem um monte de gente chegando, tem muita gente se inscrevendo no curso ainda, assistam os outros vídeos para entenderem tudo. As atividades sempre vão ser naquele mesmo link, tá, pessoal? É importante falar isso. A gente só vai abrindo sessões e colocando as atividades, tá bom? Não deixem de fazer atividades para ganhar o certificado. É pelas atividades que vai ser avaliado o resultado do curso e os certificados vão ser emitidos por lá. Então, quem não tem o link, vocês são super solidários, né? Então, quem não tiver o link, alguém posta o link aí, se virem aí, se ajudem, como sempre, e vamos começar a aula, tá bom? Então, vamos lá. Podemos começar, diretor? Podemos, diretor Elaboro. Diretor, já falei isso. Já sim. Das atividades que o pessoal postou, já falei. Aliás, eu já falei, eu vou fazer um vídeo depois desse, comentando as atividades e dando um protocolo, um passo a passo, para tentar dirimir, resolver as dúvidas de quem já teve. Tá bom? De quem ficou com alguma dúvida, ficou com dificuldade, né? Esse curso, a gente tem mais de 650 inscritos no nosso curso, então é muita gente, tem muita gente que ficou com dúvida, é normal, porque, né, tem aluno do início da graduação, do meio, do final, mestrado, doutorado, o público é muito vasto. Então vou fazer um vídeo depois sobre isso, ainda hoje, tá bom? Bom, vamos lá? Então vamos. Mas vocês estão de parabéns, as atividades no geral foram excelentes, criativas, divertidas e muito boas, como sempre. Tem algumas atividades que não foram feitas ali, que depois também eu vou apresentando para vocês, que são outras que os meus alunos tiveram ideias. Eu sei que também eu estou pedindo muito de vocês nessa quarentena, né? É difícil, né, a gente achar. A Conceição acabou de me escrever: professora, eu não posso sair de casa. Não é para sair de casa mesmo não, hein, gente? É para fazer com o que tem. E aí que vem a criatividade de vocês.
Então vamos lá, pessoal. Vamos para essa nossa terceira aula, né? Eu quero agradecer ainda muito o apoio de vocês, o carinho de todos vocês. Todo dia vocês mandam uma mensagem dando apoio, falando: vai, professora, parabéns, obrigada. Isso faz toda a diferença, porque realmente é um esforço que eu estou fazendo de coração aberto, né, para que a gente consiga contribuir nesse ensino de gramática. E assim, vocês são muito queridos, eu só tenho a agradecer a vocês, à direção, aos professores, né, meus colegas também, que me dão muito apoio. Muito obrigada, gente. Vamos, estou fazendo suspense com essa aula da vírgula, vamos começar. Bom, para quem está chegando hoje, o projeto da Gramaticoteca é como se fosse um laboratório, né, um conjunto de jogos para educação e experimentação linguística, certo? Só que não são jogos quaisquer, são jogos baseados numa metodologia que vê a língua de uma forma diferente da forma tradicional. Busca a compreensão, busca a metacognição e busca a aprendizagem ativa. Então, por isso que a gente deu esse nome Gramaticoteca, que é para esse conjunto de jogos que vocês já estão criando, vocês já fazem parte da Gramaticoteca, mas que tem essa visão diferente de gramática e do ensino de línguas, certo? Baseado nesse livro, né? Basicamente tudo que eu tô falando hoje, menos a parte colorida, tá nesse livro aqui, Linguística, Gramática e Aprendizagem Ativa, que eu enviei, que eu publiquei pela editora Pontes. Bom, a gente tem basicamente 3 problemas no ensino tradicional de vírgula, certo? Eu vou delinear eles aqui para vocês bem rapidinho, mas só porque a gente precisa ter consciência dos problemas, né? Por que nossos alunos não aprendem vírgula? Por que a gente tem tanta dúvida com vírgula, né? Eu falei um pouquinho disso na primeira aula, mas hoje a gente vai se aprofundar mais, né, para tentar entender o que é vírgula, certo? O primeiro problema foi o que eu mencionei na primeira aula, que é, né, então, o Cunha e Sintra, por exemplo, mas várias outras gramáticas, eu sempre cito o Cunha e Sintra porque eu adoro a gramática deles, eu gosto, né? Mas a gente está fazendo sempre críticas construtivas. A gente entende que eles usaram as ferramentas que eles tinham na época que eles escreveram as gramáticas, mas existem problemas e a gente quer melhorar, dar um passo adiante na solução desses problemas, certo? Mas não sem um juízo de valor. A gente acredita que eles fizeram o melhor da mesma forma que a gente está fazendo, e assim caminha a ciência, né? Então eles vão falar que vírgula marca uma pausa de pequena duração. Emprega-se não só para separar elementos de uma oração, mas também orações de um só período. Bom, gente, a gente já falou que esse conceito de pausa é um conceito muito difícil, porque se você está com alergia, se você está com asma, ou se você tem mais fôlego, isso vai influenciar, né, no que seja o conceito de vírgula? Não pode, né, gente? Não é esse conceito de pausa, ele não combina, ele não se adequa ao que a gente está vendo até agora, de que as línguas são sistemas. Então, existe alguma coisa de sistema, de sistemático no uso da vírgula, que nessa definição ficou ausente, né? Se eu pedir para vocês, defina o que é uma pausa de pequena duração. Sei lá, é quando eu respiro 3 segundos, 2 menos vírgula, porque ele tem mais capacidade respiratória, o mergulhador. Então, assim, né, existe esse critério respiratório? Claro que não, né? Então, vamos ver o que está por trás aí desse conceito de vírgula do Celso Cunha. Então, o primeiro problema está relacionado à definição. Pausa de pequena duração não é um critério objetivo que a gente possa trabalhar com ele. O segundo problema é aquela lista infinita de regras que a gente viu no primeiro dia, né? Aqui, obviamente, é só também, né, uma citação, mas se você abrir qualquer gramática, você vai encontrar páginas e páginas de regras, certo? Então, esse é um segundo problema, né, que
é difícil memorizar aquelas regras, né? Elas são regras desconexas, que tem a ver com esse terceiro problema, que é um outro problema que a gente tem dito aqui. As neurociências nos mostram que um conjunto de fatos desconexos não se transforma em conhecimento utilizável, né? Então, da forma que as várias regras estão apresentadas na gramática tradicional, essa forma não nos leva a entender, a ver o sistema, a perceber o que está em jogo ali, no caso do ensino de vírgula, certo? Então, esses são os 3 problemas, né? As regras não revelam o funcionamento do sistema, né? Então, são esses 3 problemas que a gente tem visto aí. O problema da definição, definem como pausa de pequena duração. Segundo, uma lista muito grande de regras, né? Então, a ideia de memorizar né? Muitas regras não vai dar certo para a aprendizagem, não tem compreensão ali. E o terceiro é que essas regras não nos dizem nada sobre o sistema da língua, né? A gente discutiu no primeiro dia, tá aqui o nosso Zeca Pagodinho da Sorte, que ele fala, né? A gente não quer mais o sistema caviar, que é aquele que nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar. Então a gente quer ver esse sistema, a gente quer pegar nesse sistema, a gente quer entender esse sistema. Certo? Então vamos lá, que a gente está animado aqui hoje para entender esse conceito de vírgula. Todo mundo animado aí, pessoal? Então vamos. Bom, na aula passada foi com esse quadro que a gente terminou a aula passada, né? Que a gente estava discutindo a poesia do João Cabral, e aí eu apresentei uma versão que a gente poderia fazer, né? Mas o que a gente tem visto durante esse nosso curso é que esse é o sistema linguístico. O sistema, quando a gente vai analisar esse sistema, a gente sempre observa que tem o verbo, que o verbo é relevante, o verbo vai nos dar 3 tipos de informações, lembrem do vídeo da aula 2, né? Quais são as informações? Número de argumentos. Então, aqui a gente só tem verbo. Aqui até eu transformei um verbo intransitivo em verbo transitivo, que é o meu poema, eu posso, né? E até as gramáticas tradicionais dizem também que essa questão de transitividade tem muito a ver com o contexto, não é uma coisa fixa e imutável, né? Então, eu tenho aqui verbos de 2 argumentos. Então, o verbo vai dizer pra gente números de argumentos. Lembram o que mais, gente? Tipo sintático e o tipo semântico, né? Então, aqui como a gente fez uma poesia, né? A gente, super poetas aqui, a gente fez uma proposta de poesia. Então, a gente tem: o amor libertou os sabores escondidos nas frutas. O amor construiu borboletas mais livres em minha garganta. O amor sonhou a beleza das nuvens em meu sorrir. Então, a gente tem um sistema aqui representado, ok? Então, lembrando que esse sistema existe, que ele tem essa organização básica, né, no predicado verbal, que é o caso aqui, a vírgula, gente, não vai indicar pausa. Ela vai indicar que teve uma ruptura, uma quebra, uma inserção de algum termo extra na estrutura básica da oração. Então, a vírgula indica essa ruptura, né? Você vai avisar para o seu leitor, pensa assim, que você sabe qual é a ordem direta, mas que você resolveu, por um motivo estilístico, por um motivo textual, por um motivo de conexão, por um motivo explicativo, colocar mais termos dentro dessa estrutura básica da oração, certo? Então, vamos ver. Então, a vírgula indica ruptura, quebra, inserção de algum elemento extra na estrutura básica da oração, no nosso SVO, adjunta adverbial, naquela ordem, né? Então, ruptura da ordem também vale. E a gente, para deixar mais fácil esse contexto, a gente coloca 3 contextos. Então, não são páginas e páginas de regras. Na verdade, é uma regra, né? Uma ideia que a gente divide em 3 para facilitar. Mas o importante é que vocês entendam o que significa isso, certo? Então, 3 conceitos básicos. Ruptura na ordem direta. Quando é que eu vou romper a ordem direta? Se eu misturar os termos por algum momento, já eu vou apresentar. Ou se eu tirar o verbo da oração.
certo? Então, é um caso de ruptura da ordem direta. Se eu colocar termos explicativos, tipo uma oração subordinada adjetiva explicativa ou um aposto, certo? A gente vai colocar... Então, vocês estão vendo assim, que eu estou traduzindo esse princípio da quebra, da mudança, em 3 outros para ficar mais explicativo. Primeiro, ruptura da ordem direta nesse sentido de mudança de ordem ou retirada de algum termo. Segundo, inserção de termos explicativos. Quem jogou o jogo lá da frase maluca, né? Quando você fala Ivete Sangalo, que é minha vizinha, comeu banana, né? Então você tem esse que é minha vizinha, é um termo explicativo aí, certo? E o terceiro termo, o terceiro contexto é separação de termos de mesma função sintática, que é o caso de enumeração. Essas regrinhas que eu vou dar hoje, né, essa forma de pensar a gramática, hoje eu vou apresentar como elas funcionam para o período simples. Depois eu posso gravar um vídeo explicando como elas vão funcionar no período composto. A ideia é a mesma, certo? Aqui a gente já tem um período composto, que é a oração adjetiva, mas a ideia vai ser a mesma, né? Quando eu ponho também na enumeração, eu coloco as orações coordenadas, que eu tenho um SVO adjunto adverbial. Bom, tá na ordem direta? Tá na ordem direta. Eu preciso pôr vírgula? Não. Né? A gramática vai falar que se você quiser colocar uma vírgula, aqui facultativo só se você quiser dar, mas assim, não precisa colocar vírgula, tá na ordem direta, tá tudo ok. Em certos casos nem pode, viu? Não pode, por exemplo, ter vírgula entre o sujeito e o verbo, né? Por que não pode? Porque você está subvertendo, você está quebrando a ordem da oração. Então, olha aqui, eu peguei o nosso adjunto adverbial na tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná. Ana Júlia fez um discurso de 10 minutos, né? O que eu estou fazendo nessas 3 orações é caminhando esse adjunto para o início da oração, coloco uma vírgula. Falei, eu estou avisando para o leitor, modifiquei essa ordem, coloquei o termo adjunto no início da oração. No meio, também posso, Ana Júlia, na tribuna da Assembleia Legislativa, fez um discurso. Ou Ana Júlia discursou no Paraná e, no início dessa semana, discursará em Brasília. Agora eu tenho 2 orações, mas coloquei aqui, ó, no início dessa oração. Então, basicamente, você tem um SVO. Como a gente está usando a nossa metodologia do concreto, vem essa nossa estrela aqui, né, que é esse joguinho. Então, eu tenho uma oração aqui, ó. Pedro saiu. Esse joguinho está em todas as fotos. Por exemplo, Pedro saiu na manhã de terça. Não é para sair, Pedro. Fica aí no isolamento. Mas vamos supor que Pedro saiu na manhã de terça, e aí a gente quer dedurar. Falar, nossa, mas Pedro saiu hoje? Aí você vai falar assim para mim, não, na manhã de terça Pedro saiu. Olha aqui, a ordem direta, subverti essa ordem. O que eu coloco aqui, pessoal? Uma vírgula. Ou eu vou falar assim, ó, Pedro na manhã de terça saiu. É a mesma coisa que tá explicado ali, só que agora com os materiais concretos. A gente vê que com os materiais concretos é mais fácil de entender, né? Porque aqui a gente tem as cores também, né? Então, vários outros recursos que nos ajudam aí, né? E eu agora quero falar assim, mas ele saiu aqui em Brasília? Não, ele saiu em Belém. Aqui. Em Belém. Estão entendendo? Então, aqui, ó, eu vou pôr uma vírgula aqui. Cadê minhas vírgulas que as meninas fizeram? Não vou colocar aqui, não. Depois eu pego. Coloco uma vírgula aqui, né? Quantas vírgulas... Ó, uma atividade que você pode fazer para os seus alunos. Quantas vírgulas você vai usar aqui? Eu vou usar essa, por quê? E aí você pede para os seus estudantes explicarem, né? Eu vou usar uma aqui e outra aqui. Porque eu sei que
os meus dois termos da oração básica são esses e eu tenho dois adjuntos deslocados. Certo? Então, esse é o nosso primeiro caso da oração aí. Guardando o nosso brinquedinho. Né? Só para ilustrar aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. Um discurso, Ana Júlia fez na tribuna da Assembleia Legislativa. Tropicalizei. Né? Tropicalizei o objeto. Pode, marca com vírgula. Subverti a ordem básica. Né? Outro contexto, que aqui, por exemplo, do uso das orações coordenadas. Vá onde quiser, mas fique morando conosco. Aqui é um caso de enumeração. Na minha interpretação, isso eu que explico assim. Porque as orações coordenadas são termos de mesma função sintática, né? E aí você põe a vírgula para separar essas orações. Nas subordinadas você não faz isso, porque uma exerce uma função sintática de sujeito ou de objeto na outra. O segundo caso, que eu vou passar aqui rápido, que eu sei que vocês não gostam, né? Mas é quando você vai incluir termos de conectivos textuais, que também não fazem parte da estrutura da oração. Né? Se você colocar lá um por exemplo, ou já que, sei lá, considerando o que foi explicitado no parágrafo anterior, vírgula. Né? Então, às vezes, esses conectivos textuais que não fazem parte da oração também você vai poder colocar vírgula. Depois, quando eles forem desse tipo. Também usamos vírgulas para separar termos explicativos. Tem uma coisa em relação aos adjuntos adverbiais que eu tenho que falar. A gramática vai dizer que esses termos, os termos adverbiais deslocados, é mais uma imprecisão das gramáticas. Eles vão falar assim, que só é obrigatório usar vírgula. Então, por exemplo, eu estava aqui no meu em Belém. Só é obrigatório usar vírgula se o termo adverbial for de grande extensão. O que é grande extensão? Inconstitucionalissimamente é grande extensão, em Belém é pequena. O que a gente usa aqui em Brasília, o que a gente combina, o nosso combinado é assim, se o termo tiver 3 ou mais, então 3 ou mais palavras, ele é considerado um termo de grande extensão. Então, por exemplo, em Belém, 2. Em Belém, só 2. Você não é obrigado a usar vírgula. Isso é uma coisa importantíssima. Mas é uma convenção que a gente usa aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, porque a UNB, porque as gramáticas vão falar termo de pequena extensão. Então, foi um combinado, que é assim, se o termo tiver só 2 palavras, ele não é considerado termo de grande extensão e a vírgula não é obrigatória. Pode colocar? Pode. Vão tirar seu ponto no concurso, no vestibular? Não vão tirar, certo? Mas não é obrigatório, ok? Se for de 3 ou mais, na manhã de terça, gente, vai ter que colocar vírgula obrigatoriamente? Se ele mudar na ordem da oração? Vai, por quê? Na manhã de terça, 4 elementos. 4 elementos, certo? Então, aqui você vai ter que usar a vírgula obrigatoriamente se você mudar ele de lugar, certo? Mas isso é uma convenção feita aqui na Universidade de Brasília, que a gente tem usado, certo? Então, o que é um termo de grande extensão, um adjunto adverbial? Se ele tiver 3 ou mais, e aí você é obrigado a marcar. Mas isso é uma convenção porque as gramáticas não são explícitas em relação a isso, tá bom? E é um combinado que você pode fazer com seus alunos. O segundo contexto, então o primeiro contexto foi esse da ruptura. O segundo contexto foi dos termos explicativos. A população de menor renda, que depende do sistema público de saúde e educação, será mais prejudicada com o congelamento dos gastos. Então, eu coloquei uma oração explicativa, A gente fala termos explicativos porque é importante entender o conceito. Ruptura da ordem, termos explicativos. Como você está rompendo a ordem? A população será. Olha o sujeito aqui, o verbo aqui. Então, o termo explicativo também rompe essa oração, Rompe a estrutura básica da oração.
O terceiro, ainda não, o termo explicativo, ó, a secundarista de 16 anos, estudante do colégio, senador Manuel Alencar, minha vizinha, então são termos apositivos que eu coloco, que também são termos explicativos, e eu coloco, por que que eu tenho que colocar aqui, gente? Porque é o que eu estou explicando, ó o sujeito aqui, ó o verbo aqui. Você colocou elementos ali dentro. E aí você separa com a vírgula falando, gente, eu sei que eu estou separando o sujeito do verbo. E por isso que eu estou usando essa vírgula. Certo? Então vamos lá. E o terceiro caso é o uso da vírgula para separar termos que exercem a mesma função sintática. Que aí é o único caso da vírgula que a gente leva para a sala de aula sem medo de ser feliz, né? Fala, comprei, aí dá esse exemplo. Banana, maçã, pera, abacate. São essas enumerações. A gente interpreta, eu interpreto, né, as orações coordenadas como um tipo de enumeração, porque é, né, um tipo de repetição, e aí só para a gente lembrar das vírgulas também. Né? Então aqui, por exemplo, ó, uma música do Milton Nascimento, quero a utopia, ó, eu quero a utopia, uma oração. Quero tudo e mais, outra oração. Quero a felicidade nos olhos de um pai. Estão vendo a vírgula? Então aqui essa vírgula é usada porque eu estou falando, eu quero a utopia, quero tudo e mais, quero a felicidade nos olhos de um pai. 3 orações independentes sintaticamente, né? Todas têm o SVO, e a vírgula é usada aqui, certo? Quero a felicidade nos olhos de um pai. Quero a alegria, aqui já é uma adjunta adverbial, né, gente? Quero a alegria, muita gente feliz. Quero que a justiça reine em meu país. Né? A música do Coração Civil do Milton Nascimento. Então, eu tenho várias orações e como elas são independentes sintaticamente, eu vou colocando a vírgula. Então, no concreto, né, eu já mostrei para vocês um caso. O outro caso é esse, porque então, ficar falando para os alunos é muito chato e eles não colocam também, né? Você não tem os objetivos. Eu vou mudar essa tela só porque ela é ruim de visualizar. Esse é o que é o nosso joguinho famoso, né? Então, para como entra o material didático concreto, ele entra justamente para que uma coisa é você falar, ruptura da ordem da oração. Outra coisa é ele se lembrar do que você ensinou e entender. Olha que bonitinho, aqui tem na manhã de terça, e ainda tem a cola aqui, certo? E entender o que significa essa ruptura, né? Vamos ver se eu tenho uma. Entender essa ruptura no concreto, ok? E aí, e poder brincar, né? É isso também que a gente fala assim, você, o professor, você vai ser, né? O professor vai deixar os alunos experimentarem. Eles podem criar os jogos deles, né? Eles podem debater sobre o assunto. O importante do material concreto é tornar o conhecimento visível, né? É eles terem a oportunidade de poder discutir por que deu certo, por que não deu. Aqui é um exemplo bem simples, né? Então, assim, você vai dar aula para os seus alunos. Começa do simples, né? Nessa outra atividade aqui que os meus alunos da Gramaticoteca fizeram, os nossos sintagmas, isso aqui é um texto do Antônio Cândido. A gente já usa sintagmas, estruturas mais completas, mais complexa para os alunos montarem, né? Então, você pode usar diversos tipos de materiais, né? Quando a gente fala que o professor que vai ser o mediador do conhecimento, é isso, né? Você sabe os casos, os contextos, agora você faz que o seu aluno possa experimentar, possa utilizar, né? Tem esse também, gente, olha aqui a Gramaticoteca. Mais uma atividade da Gramaticoteca, essa aqui, minhas alunas que fizeram faz tempo, a Diana, a Amanda e a Raíssa, beijo para vocês. Esses daqui também foram meus alunos, é que eu não lembro o nome de todo mundo, porque são 10 anos, né, gente? As meninas fizeram esse, gente, olha que genial. E para mostrar as relações também, né? Então, tem o sujeito, o adjunto.
E aí você vai jogando, né, para mostrar, pode ser decorativo, e tem a vírgula aqui, né, que você vai poder trabalhar com os seus alunos, né. Então, assim, existem muitas soluções que vocês podem fazer, vocês já fizeram várias aí, a partir dessa ideia. Eu amo contar essa história aqui, desse jogo, porque os meus estudantes fizeram esse material e uma das alunas dava aula particular e ela falou, gente, isso é muito pesado para mim, né? Então ela fez, aqui não dá para vocês verem, mas ela fez a mesma coisa desse encapando o dominó, né? Então a gente precisa ter criatividade e entender esse conceito de sistema. Os materiais não vão ter limites. Ainda tem muitos outros materiais da Gramaticoteca que eu posso mostrar para vocês. Bom, uma pergunta que vocês estão me fazendo então assim, sobre a vírgula é isso, são esses 3 princípios. O importante é o quê? Que a gente agora, então, sabendo desses 3 contextos, coloque esses conhecimentos na prática, certo? Isso que é o mais importante do uso da vírgula, né? Então, que a gente experimente o nosso conhecimento. Vai ter dúvida? Vai ter dúvida, né? A gente vai errar? A gente vai errar. O erro, a gente só aprende errando, né? O erro é muito importante para que a gente teste os limites do nosso conhecimento. O erro tem que ser muito bem-vindo na sala de aula, porque por meio do erro, né, do erro dos nossos colegas, né, a gente pode até falar, por que você errou isso? Né? Explica que caminho você perseguiu para chegar nessa conclusão. O erro é muito importante para que a gente aprenda como professor e que nossos alunos aprendam. O erro é muito bem-vindo, a gente tem que valorizar mais o erro nas nossas aulas. Ah, e essa daqui é a foto enviada pelo Bruno Humberto. Bruno, meu aluno lá da UFMG, no curso que a gente fez lá. E era uma ideia que eu estava esquecendo e que o Bruno me mandou a sequência didática que ele fez com os alunos deles. Eu tirei, Bruno, a foto dos alunos, mas é a ideia, que é uma ideia muito boa também, de trabalhar os cubos, né? Então, você pode trabalhar o cubo e, conforme o cubo vai girando, você pode trabalhar diversos conceitos, né? Que a gente trabalha com esses aqui mais de 2 lados, mas o cubo é muito legal, porque você pode trabalhar a questão dos eixos, né, dos paradigmas, quem que cabe naquela função e ir mudando o cubo. O Bruno me fez o relato que colocou os alunos dele para fazerem usando esses cubos. Um grupo fez exercício de vírgula e um grupo fez atividade de concordância, levaram para a biblioteca da escola deles e quem acertasse ganhava serenata de amor chiquérrimo, que foi muito legal na escola deles, como eles fizeram, né? No meu livro tem dicas, né? E assim, toda essa questão da vírgula está apresentada no livro, de concordância. O que vocês precisam fazer agora é colocar a criatividade para funcionar. E só para terminar, então, uma pergunta interessante que já me fizeram é: por que no caso da vírgula é importante mostrar os padrões? Me fizeram essa pergunta uma vez e eu achei ela muito interessante. Porque assim, por que eu não deixei os alunos, é uma possibilidade, né? Deixar os alunos entenderem, por exemplo, por que esses materiais têm cores diferentes, né? No caso da vírgula, eu apresentei esses 3 padrões de ruptura, né? Então, mudança de ordem ou elipse, termo explicativo e enumeração, porque por meio da gramática tradicional, a gente não consegue chegar nesses padrões, né? A gente não consegue inferir essas 3 regras, vamos dizer assim, com o que nos está apresentado na gramática tradicional. E outra coisa é porque vírgula não é uma questão da fala. A vírgula é uma normatização da escrita. Então, por mais que o aluno entenda a gramática, entender esses conceitos de vírgulas e aplicá-los, né, são conhecimentos diferentes, conhecimentos da escrita, né? Então, por isso que eu dou para os alunos e a partir desses 3 padrões, eles tentam aplicar essas regras em diversos lugares.
Tem várias atividades muito interessantes que os meus alunos já fizeram e depois eu vou, à medida que a gente vai passando, eu vou apresentando outros. Uma pergunta que vocês estão me fazendo direto também é assim, como usar esse, por exemplo, então fazer uma aula de vírgula que fuja do tradicional, que é, né, vírgula é pausa, os contextos, adequa a aula de vírgula a essa sequência da aprendizagem ativa, que está na página 134 do livro e que está aqui também, né, que eu trouxe para vocês. Princípios da educação, da aprendizagem que a gente viu, eu fiz essa sequência, né? Então foi um pedido de vocês mostrar como essa concepção pode ser usada numa sequência didática como essa. E eu coloquei 6 passos, então por que eu coloquei esses 6 passos? Porque os meus alunos eram professores em formação e eles sentiam dificuldade de sair desse passo a passo da aula de gramática tradicional. Eles sentiam dificuldade de dar esse passo. Então eu fiz essa sequência, ela não é uma receita, ela pode ser adaptada de várias formas, né? O nosso professor mediador que vai selecionar como é que vai ser, mas eu vou fazer basicamente uma rapidinho para vocês como a gente faria no caso da vírgula, né? Então a primeira coisa, avaliar o conhecimento prévio do aluno. Vou falar toda a sequência e depois eu vou fazer com vocês como a gente faz, por exemplo, nas gramaticotecas, as oficinas de vírgula. Avaliação do conhecimento prévio do aluno. 2, experiência linguística. Eu vou falar, tá. Avaliação, eu vou falar e depois vai aparecer maior. Avaliação do conhecimento prévio, experiência linguística, e aí as reflexões linguísticas e organização das ideias, né? Então, dá tempo para o aluno refletir, pensar, expor o pensamento, debater, trocar ideia, isso é muito importante, né? A apresentação das ideias e a aplicação dos conhecimentos em textos. Vai ficar mais fácil para vocês agora. Então, por exemplo, quando a gente faz uma oficina de vírgula na gramaticoteca, às vezes a gente faz só uma oficina de vírgula. Então, na avaliação do conhecimento prévio do aluno, o que a gente pergunta? Primeiro, o que é vírgula e como devemos usá-la, né? Então, as pessoas chegam lá, a gente fala o que é vírgula, todo mundo responde pausa, de pequena duração, as pessoas respondem. Então, a gente sabe quem são aqueles alunos. Depois, a gente faz uma outra atividade também, então assim, né, vocês podem avaliar o conhecimento prévio de várias formas. Nessa oficina de vírgula, a gente faz 2 coisas, a gente pergunta o conceito, e a gente pede para os alunos usarem a vírgula num parágrafo qualquer, para que eles coloquem assim, eu sei usar vírgula, eu não sei. Então eles colocam em prática aquele conhecimento. Então a gente avalia o conhecimento prévio dos alunos. Aqui dá para vocês lerem, né? No segundo, a gente vai fazer uma experiência linguística, certo? Com eles, então a gente mostra o padrão da língua, mostra o SVO, certo? E vai explicar para ele os 3 contextos. Então, quando ele vê o sistema, você entendeu esse sistema? Entendeu? Então, vamos ver como é que a vírgula vai conversar com esse sistema. E aí a gente apresenta esses 3 contextos que eu apresentei para vocês, de ruptura, de termos explicativos, de enumeração. Certo? Então, a gente explica direitinho e volta para a estrutura da língua, né? Vamos praticar. Aqui, ó, a deputada falará primeiro, presidente do partido, um aposto, né? Então, a gente então na parte da experiência linguística, a gente vai usando todos os nossos jogos e discutindo com eles em vários contextos, certo? Então, a gente viu o conhecimento prévio, apresentamos as regras nesse caso, né? Que conversam, que dialogam com o sistema. Apresentamos o material para os alunos experimentarem, debaterem, eles criam frases, eles modificam, né? Bem esse espírito da aprendizagem ativa, de discutir, de investigar os padrões. Tiramos as dúvidas, né? Aqui eu já até incluí, adotei a sua, Bruno, porque o quadradinho é muito legal.
E depois a gente organiza as ideias, então, né, são os 3 contextos, né, a gente apresenta essas ideias, então retoma para o aluno ver se ele realmente entendeu. E no final a gente chega no texto, né, então a gente pega um texto, por exemplo, tira as vírgulas ou coloca as vírgulas e fale, use as vírgulas e agora, com base nessa aula, explique por quê, certo? Então a gente sempre chega aqui. Vocês viram que no encontro passado a gente estava falando de formação da oração. Pode ir para produção de texto, pode ir para análise de texto, né? Então você pode dar, por exemplo, um trecho do Machado de Assis e discutir com ele por que foram usadas as vírgulas ali. É claro, gente, que se você pegar um texto mal escrito, mal pontuado, você vai ter problema, né? Tem que ser um texto bem pontuado e bem escrito para que a atividade dê certo. E eu descobri um lugar para eu colocar os materiais das aulas passadas, que vai ser no academia.edu. Eu vou colocar lá os slides da primeira, da segunda e da terceira aula. De vocês sem deixar a tarefa da semana. Olhem a tarefa da semana, gente. Na semana passada, vocês escolheram trechos de poemas ou de músicas e representaram no material concreto, certo? Nessa semana, a gente vai dar um passo além. Vocês vão modificar esses os trechos de músicas ou poemas representados no material concreto e usar os 3 casos de vírgulas estudados e depois apresentar a justificativa de cada uso. Então, vocês vão modificar a sua música que você escolheu ou o seu poema e vão inserir termos explicativos, fazer enumerações e subverter a ordem. Colocar a vírgula e explicar. A primeira vírgula foi usada por causa disso. A segunda vírgula foi usada por causa daquilo. E a terceira por causa daquilo. Desafiei vocês, hein, gente? Quem quiser me mandar antes para eu corrigir, dar uma olhada antes de publicar, pode, tá bom? E vocês têm até quinta-feira da semana que vem para me mandar. Quem tiver dúvida também pode. Tá bom, pessoal? Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Usem aí esse material, estudem vírgula e vamos que vamos. Tchauzinho. Eu vou abrir para as perguntas agora, se tiver, mas eu vou fechar esse vídeo e abrir o outro como a gente tem feito. Até mais.